prazer de ter conosco o nosso companheiro Adriano Barbo, que vem do Mount Vernon Spirit Center, que vai nos falar sobre a vida de Allan Kardec. Adriano, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que nós viemos a esta casa espírita, não pela primeira vez, é claro, para falar em público para vocês, é a primeira vez. Estou meio tímido, vocês estão vendo assim, eu sou tímido mesmo de natureza, mas é muito bom ver essa casa assim com pessoas tão bonitas, tão dispostas a aprenderem, a crescerem e enfrentando uma manhã tão bonita quanto essa, né, com a chuvinha. Parece que o Allan Kardec estava a nos convidar, porque em Paris, né, na França, é muito normal esse tipo de tempo, né, sem dúvida nenhuma que no seu tempo em que ele vivera na Terra, dias como esses foram enfrentados, né, com muito bom ânimo, como nós estamos enfrentando no dia de hoje. Então, estamos todos nós de parabéns para celebrar, né, o Allan Kardec, porque esta semana, né, fora o aniversário, né, de Allan Kardec, dia 3 de outubro. Foi o aniversário de Allan Kardec, por isso nós nos propomos, no dia de hoje, comentar acerca da vida de Allan Kardec. A nossa proposta do dia de hoje não é bem trazer a biografia detalhada de Allan Kardec, porque essa mesma biografia encontra nesse livro aqui o que é o Espiritismo. No início deste livro, a gente pegar uma horinha de leitura, a gente vai conseguir ler toda a biografia de Allan Kardec com todos os detalhes, né, bem interessantes, e nós iremos ficar sabendo então de grande parte da sua vida, porque é uma biografia bem detalhada, apesar de ter outras biografias já existentes no movimento espírita. A nossa proposta, aliás, é trazer reflexões sobre a vida de Allan Kardec para os nossos dias atuais. Como a sua vivência como ser humano, também que fora ele, como missionário de Jesus, como fora ele, serviria para nós na atualidade, né? Recolhendo lições que possam nos utilizar dos ensinamentos espíritas para a construção do mundo melhor e de nós mesmos. Certamente que isso tudo já tem sido feito de algum modo, de outro modo não estaríamos aqui, né, buscando lições para a nossa vida. Aliás, muito necessária, porque é fato, né, na nossa vida, no mundo que a gente está vivendo, que o bem é urgente, né? O bem fazer, a paz e todos esses elementos de harmonia que possa compor imediata em todos os setores da sociedade, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na rua, em todo o mundo. Isso é um fato que nós, nem mesmo os mais cegos da terra, ousaria a negar um fato que a gente vive na atualidade, a necessidade urgente do bem, em todos os seus aspectos. E para isso o Espiritismo está para contribuir enormemente nas nossas vidas, nos auxiliando então a compor o grupo dos espíritos, ou seja, de encarnados e desencarnados, a ampliar, né, ampliar o bem que a Terra está precisando, também ampliando o bem que nós todos queremos estar neles.
Então a nossa proposta é para que isso tudo possa nos ajudar a adquirir tudo isso. Tem um livro, que aliás não trouxe, né, do Humberto de Campos, que chama Palavras do Infinito. Um livro bem curtinho, acho que um dos primeiros livros do Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, já lá pelos anos talvez de 1940 e poucos, não me lembro a data da edição do livro. Mas existe uma comunicação em que Humberto de Campos descreve no mundo espiritual, né, no mundo espiritual, um encontro de João, o apóstolo João, evangelista, com o Cristo nas esferas superiores. O Cristo de Deus, então, chama João Evangelista para uma conversa, não uma reunião formalizada como as da terra, mas uma conversa de mestre para o discípulo. E então, vou narrar aqui com as minhas próprias palavras alguns aspectos deste diálogo que Jesus tivera, segundo as palavras de Humberto de Campos e contada por mim aqui com as minhas, como ocorreu tudo isso, para a gente então iniciar um pouco mais sobre a vida de Kardec, porque está diretamente ligado com ele. Diz Humberto de Campos então que neste dia, neste lugar, sem dúvida nenhuma seria um lugar muito especial no mundo espiritual, né, de muita elevação, o Mestre Jesus convida João para essa conversa, dizendo assim a ele: João, você se lembra do Natal, do natalício? E então João, como que, né, tocado pelo magnetismo divino daquele ser, começa a rememorar os tempos de apostolado, os tempos em que Jesus estivera na terra, os tempos depois em que começara então a luta do cristianismo pela sua sobrevivência, e depois a igreja com o seu papado, os seus bispos e todo um pouco da história do cristianismo na terra. E então o João fala: sim, mestre, lembro sim. Foi lá pelos anos de 33 que a sua figura majestosa, e então comenta a figura de Jesus apresentada às criaturas da terra daquele tempo. Mas Jesus então lhe fala: não é bem assim que eu gostaria de entender. Me fale mais, João. Ele disse: ai, mestre, lembro também de que os seres humanos começaram a comemorar o seu aniversário em certa data do ano, que não faz muito a data exata do seu nascimento, porque a política da Terra conseguiu colocar esta data para conformizar-se com os costumes do tempo. Ah, João, tudo bem, João, mas me conte mais sobre a minha doutrina que eu deixei para os homens na terra. Ah, mestre, não tem muitas boas recordações, já desde há muito tempo, porque os homens da terra têm feito da sua doutrina, muitas vezes, mistificações para dominar a mente dos corações simples da terra. Inventaram igrejas, ídolos para te adorar, esquecendo de te adorar em espírito e em verdade nas suas atitudes e em seus compromissos com a vida. Não tem muitas boas notícias, mestre, de tudo o que se está passando. Isso eu já sabia, João. Os homens da terra ainda são muito imaturos. As criaturas muito simples, ignorantes da lei de Deus. É natural que se esperasse a ignorância
e muitas vezes a rejeição dos meus ensinamentos de redenção. Mas me fale, João, daqueles que eu enviei para a terra para disseminar a minha doutrina salvadora dentro dos princípios escritos no Evangelho. Ah, mestre, recordo que muitos deles foram atirados às fogueiras, outros foram exterminados nos cárceres, e muitos outros desviaram do caminho, deixando a terra na atualidade em uma sombra que se estende de um continente a outro. As criaturas da terra já não se entendem mais, e dentro dos templos religiosos, onde deveriam reflexionar em torno dos seus ensinamentos de transformação e de pureza, discutem a política do mundo, a dominação das massas, trazendo e fomentando as guerras e as disputas das posses efêmeras que o mundo os prometem. Infelizmente, sou da opinião que o ser humano, que a terra, não tem jeito. Ai, mestre, me perdoe, mas há uma certa negação na alma humana que é de estarrecer a qualquer coração mais fervoroso aqui do mundo espiritual. E então, João verifica nas faces de Jesus aquele brilho que ele ainda não havia notado. E então Jesus pergunta assim para João: e aonde se encontra aquele meu discípulo bem amado? Eu preciso dele. Porque abriremos nestes dias uma nova era para a humanidade. A humanidade, sim, ainda tem esperanças. Os corações da terra ainda se redimirão diante do meu evangelho de luz. Aonde está o meu discípulo? Porque lhe pedirei que ele baixe a terra. E então nasce, em 1804, no dia 3 de outubro, em Lyon, na França, Hippolyte Léon Rivail, o nosso querido Allan Kardec. Essa conversa que Jesus tivera com João é muito expressiva para reflexionarmos em torno da alma, do espírito de Allan Kardec. O próprio João descrevera para nós a história da humanidade até então. Um espírito, aliás, qualquer espírito de escola das esferas superiores teria no coração muito amor. Amor excedente às nossas imaginações para enfrentar a terra como estava, para disseminar uma doutrina ou redisseminar uma doutrina como a do Cristo. Um espírito que poderia continuar estando no mundo espiritual, gozando das suas delícias de espírito livre das paixões da terra, das enfermidades da terra, das perseguições da terra, aceita o convite direto do Mestre.
começamos a ver e a entreter em Allan Kardec, desde o início, o espírito que ele foi e o espírito que ele é. Pela escolha, simplesmente pela escolha, já se nota a grandeza desse espírito. Porque foi o governador da terra que escolheu este espírito que nós chamamos de Allan Kardec para representar-lhe na doutrina espírita que nós temos na atualidade. Se nas nossas organizações sociais da terra, né, vamos dizer que o governador de New Jersey, ele quer então se fazer representado por um dos seus trabalhadores em uma missão. Quem ele vai escolher? Um dos mais dotados. E essa responsabilidade será muito grande. Eu recebi do governador de New Jersey essa responsabilidade em X região dos Estados Unidos, de lá. Então, nós, de fora, já teremos em mente, é uma pessoa muito importante este trabalhador. Quando a gente vê um embaixador da França, da Inglaterra, do Brasil, chegar nas Nações Unidas, escoltados com as suas limusines e batedores, já de ver então a importância desse trabalhador, a grandeza desse trabalhador. Agora nós estamos falando aqui de uma escolha planetária, de um governador, não é do governador de New Jersey, não é do presidente dos Estados Unidos, não é de uma liderança internacional. É de um líder de 7 bilhões e poucas de almas encarnadas e mais tantas outras bilhões de almas desencarnadas em espírito. Ele buscou este espírito, é claro, a gente vai perceber, e nós que somos espíritas sabemos disso, coadjuvado por uma equipe imensa de tantos outros trabalhadores, tanto quanto importante quanto Allan Kardec. Então, para os nossos corações, quando ouvir esse nome de Allan Kardec, nestes livros básicos aqui, já pelo nome, pela biografia, pela escolha de quem foi feito a escolha, dá para se entrever a importância do trabalho deste espírito. Para que possamos, em qualquer instante da nossa vida, perlustrar qualquer obra deste espírito, da codificação, qualquer frase, qualquer parágrafo, não foi escrita nem pensada por um Adriano de Monverno, por um líder social da terra, por um espírito escolhido pelo governador da terra. É assim. Quando eu leio um quote, Mahatma Gandhi, ou de um Zé da Silva, há muita diferença. Há muita diferença. Aqui nós estaremos a ler em grande parte das obras de Allan Kardec, escritos de Allan Kardec. Por exemplo, na introdução deste livro dos Espíritos, é toda de Allan Kardec. Não são comunicações espirituais. Allan Kardec desenvolveu uma síntese deste livro na introdução. Antes de começar as perguntas, o que é Deus e assim por diante. Aqui está a síntese de punho Allan Kardec, revisada pelos Espíritos. Fora dizer, por exemplo, que no Evangelho segundo o Espiritismo, o que não são instruções dos Espíritos e as parábolas de Jesus, o resto
é de punho Allan Kardec, comentando as parábolas e os tópicos lá do Evangelho. Quando se muda para instruções dos espíritos, lá estará as comunicações espirituais e os seus espíritos respectivos. É em torno de 25 espíritos comunicantes no Evangelho segundo o Espiritismo. O resto, que poderíamos dizer aí, uma grande parte do Evangelho segundo o Espiritismo é de Allan Kardec, revisada pelos espíritos. Então, nós não estaremos lendo em 100% das obras de Kardec simplesmente comunicações espirituais de espíritos elevados, mas sim também as próprias análises de Kardec, sancionada, é claro, pelos seus mentores espirituais, pelo Espírito de Verdade. Mas voltemos aqui no seu nascimento, porque nascera também, mais ou menos na mesma época de Allan Kardec, uma outra personalidade reformadora, que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente sobre ela, Charles Darwin. Alguns anos mais tarde nasce também essa personalidade que todos nós conhecemos, reformadora de um sistema científico que até nos nossos dias atuais é estudado. Só para lembrar. Então, Allan Kardec é de uma família, como todos nós já sabemos aqui, de uma família importante da sua época, respeitabilíssima. Não é uma família milionária, mas contendo no seu corpo familiar advogados, juízes, pessoas distintas e honestas na sociedade. E Allan Kardec, na sua infância, diz a sua biografia, que era um aluno muito dedicado e estudante de Jan Pestalozzi, na Suíça, em Yverdon, porque ele foi um estudante, entre aspas, aqui, internacional na sua adolescência, até os 15 anos de idade, em uma escola fora da jurisdição da França. E nessa escola, só para a gente trazer algumas reflexões sobre a adolescência de Allan Kardec e como o espírito revela a sua bagagem desde a infância. Allan Kardec, desde a sua infância, já revelava aquilo que o espírito já havia adquirido através de centenas e centenas de anos vividos na Terra, quiçá talvez fora da Terra. Porque dizia os seus biógrafos, os escritos sobre Kardec, que nesta escola onde o seu mestre, o Pestalozzi, lhe ensinava, ele, quando o Pestalozzi não podia estar, ele substituía o seu mestre, com menos de 15 anos, ajudando a ensinar os seus companheiros de classe, de escola, revelando-se então uma inteligência ímpar, uma dedicação que se distinguia da grande maioria. Mas ele não era uma criança especial, no termos que a gente utiliza aqui na atualidade. Ele era, sim, uma criança que estava revelando-se como era, já desde o início, bom, generoso, inteligente e capaz. Né? Para a gente ver como o espírito já de início já dá a dizer o que é. E Allan Kardec dava a dizer o que seria para a humanidade. E voltando para a França, dedica-se então aos seus trabalhos de professor que se tornou, escritor, linguista, levando uma vida social normal, aqui, né, dentro da normalidade que nós podemos imaginar, dentro de uma sociedade europeia. Tendo classes na sua casa, por exemplo, a ensinar crianças, jovens, sobre matérias, né, como química, biologia,
de graça, caridade, antes de conhecer o Espiritismo. Demonstrando para nós que o cidadão formado na moral, né, ele exerce-a, muitas vezes, sem conhecer diretamente uma doutrina, como ele não conhecia, não tinha desenvolvido o Espiritismo. Mas ele era um cidadão exemplar, porque o Espírito era exemplar. O Espírito já trazia isso. E demonstrou isso ao longo da sua vida antes de conhecer o Espiritismo, mesmo diante de reveses muito difíceis, como fora o caso de um irmão da sua esposa, ou tio da sua esposa, se me desculpe, seu sócio capitalista, lhe dar então o tombo, né, como se diz aqui o ditado popular, traindo-o no negócio e dando-lhe um prejuízo financeiro muito grande, e mais tarde um outro parente da família também lhe traindo aí nos próprios negócios, ficando ele com um capital zero, levando os reveses de qualquer cidadão da terra. Era um espírito escolhido por Deus, por Jesus, mas passou até o seu último dia na terra o que qualquer um de nós, criaturas simples e devedoras, passa, demonstrando dizer aqui que não há privilégios no que se tange ao trabalho que a terra exige. Estamos num ambiente que exige, por mais santo que seja, terá que passar, já visto que o próprio Cristo, o perfeito de todos, foi crucificado. Para que nossos dias atuais, né, dentro dos nossos movimentos de espalhar o Espiritismo, seja na voz, seja nos nossos exemplos, na nossa sociedade, não venhamos a pensar que somos detentores de privilégios. Se Allan Kardec não teve, se Jesus não teve, será difícil que os teremos. Se tivermos é por fraqueza, por piedade de Deus não trazer para nós certas vicissitudes, porque não aguentaríamos, mas não porque teremos então o privilégio por si só. E Allan Kardec foi destes. Mas ele haveria de conhecer então o início do Espiritismo. Talvez lá pelos seus 50 anos de idade. Lembrando que a perspectiva de vida daquela época era um pouco menor do que aquela que vivemos nos dias de hoje. Então era um senhor, poderíamos colocar um senhor aqui, no início ali, né, da segunda idade. Poderíamos dizer que 50 anos naquele tempo seria mais ou menos 60 e poucos nos dias de hoje, talvez. Lembrando aqui, então, que a sua missão começa mais ou menos com esta idade, onde muitos de nós, na Terra, já estaria pensando, não, minha missão acabou. Porque nós achamos que a nossa missão principal, ela inicia lá. Pode ser que ela se inicie pouco a pouco como Kardec, ali estudando, se preparando. Estes 50 anos de vida foi a preparação daquele espírito para enfrentar o que em poucos anos, 15, 20 anos, ele teria que desenvolver. Então, para nós, a gente chega aos 30, 40, não, já estou caminhando aqui para o mundo espiritual, já não há mais tempo. E nós esquecemos que muitas vezes estamos sendo preparados para que aos 50, 60, nós possamos realizar aquilo que viemos, ou seja, com mais ênfase em 5 anos, em 10 anos, como fora o caso de Allan Kardec, aos 50 anos. Por que não fora aos 30, aos 45, com mais vigor,
com mais potência, tem a sua razão de ser em tudo na Terra. E se ele teve essa missão a essa idade, né, e muitos outros têm, então é para lembrar que nós, em qualquer momento da nossa idade, vai ser o momento talvez que vai chegar a nossa missão maior, seja no lar, seja na sociedade, seja em qualquer ponto de exercício nosso em que somos convidados a participar na Terra. Para que não venhamos chegar no nosso momento de desenvolver, estaremos despreparados, off guard. E muitas vezes fora programado, quero receber tal X responsabilidade quando eu tiver meus 70 anos. Daí eu achei, né? Não, 70 anos, não, já estou já beirando do túmulo aqui, agora não tem mais nada que fazer. E daí chega o despreparo completo, a missão incompleta, talvez nem poderá desenvolver a missão que teria que desenvolver. E o Allan Kardec estava preparado para isso. Preparado por isso, desenvolveu uma missão com a perfeição que a gente conhece. Porque o espírito que se via na Terra, útil, trabalhador, no matter what. E nós, então, temos que refletir em torno dessa vivência de Kardec. E ele começa, então, a ver, a estudar as tal das mesas girantes, que aqui a gente está cansado de ouvir das mesas girantes, que o Espiritismo começou com as mesas girantes. Aqui na cidade de Hydesville, passeou pelo mundo e chegou na Europa lá pelos anos de 1850 e poucos, onde o Kardec fora convidado várias vezes a participar, até aceitar a estudar, a participar, para ver o que era aquele entretenimento, o que era aquele fator de festa, de algazarra, de brincadeira que se fazia em torno de uma mesa. Há um ensinamento aqui que eu gostaria de trazer, porque o Allan Kardec escreve aqui mesmo nesse livro que é o Espiritismo. Ele fora observar, ele fala, eu fui observar aquelas manifestações frívolas das pessoas frívolas e retirei daqueles fenômenos coisas que haveriam de mudar a minha vida e revelaria naqueles frívolos fenômenos leis desconhecidas até então. Ou seja, o que o Kardec fez? Ele foi no meio dos frívolos, né? Numa manifestação aparentemente frívola para todo mundo até então, que já havia mais de 10 anos existiam as manifestações, ninguém ainda teria, por mais sério que teria sido uma pessoa, participado e retirado qualquer coisa ali que trouxesse benefício mais concreto para a humanidade. Kardec entrou lá, participou e começou a retirar então o néctar que estava ali. É o espírito raio-x, que a gente poderíamos colocar desse jeito. Ele não se contaminou, chegou lá, começou a ver a mesa lá e falou, então vou começar a perguntar aqui também, como é que vai ser a minha vida, por que eu levei prejuízo, por que eu fui estudar noutra escola. Não, nada disso. Ele não se contaminou, ele estava no meio dos frívolos, porém continuou sério, que era sempre a mentalidade educativa que não se contamina pela maioria. Né? E assim, ou seja, é uma lição para nós que muitas vezes, né, somos de conforme a onda. No meio dos frívolos somos frívolos, no meio dos sérios somos sérios, no meio desses somos assim, no meio dos religiosos somos religiosos. E o Kardec não. Kardec entrou lá, retirou, saiu o mesmo homem de sempre. E deu a sua contribuição, retirando dali desde o início o que nós temos hoje, o que é o Espiritismo.
E ele então começa a lançar para o mundo os resultados dessa pesquisa das mesas girantes, evoluindo para as comunicações espirituais através de médiuns, escritas e falantes, trazendo para nós as publicações que nós temos nos dias de hoje, resultando daí de um início. A gente precisa analisar também um contexto para a gente verificar aqui, uma vez mais, a personalidade de Allan Kardec, o espírito que Allan Kardec é. Porque vejamos bem que estávamos vivendo mais ou menos, ele estava vivendo, quando entrou no Espiritismo, a publicar as obras de as obras espíritas, 1856, se não me engano, foi aqui a primeira obra, 1857, a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Lembrando que havíamos quase 2000 anos de cristianismo sob o império da Igreja. Igreja Católica, da Reforma e Contra-Reforma, que mantinha mais ou menos os mesmos dogmas, apesar de serem então ali inimigas mortais. Acreditavam no inferno, apesar da Igreja Protestante não acreditar no purgatório. Quase todos os dogmas da Santíssima Trindade eram então defendidos a peso de fogueira. E a Inquisição estava nos seus últimos fôlegos. Mas dizem alguns historiadores que ainda alguns blocos do Vaticano queimavam pessoas ainda na mesma época que Kardec estava vivo a publicar essas obras, devido a muito menos do que o Kardec estava fazendo. Mas o poder da Igreja na sociedade era tremendíssimo, porque era a única, pelo menos na Europa em geral, que dominava maior a Reforma e a Igreja Católica. Certo, a sociedade em si era católica, quase todos, ou protestantes. Então, no poder, obviamente, estariam aqueles que estariam a defender uma tradição, né, católica que trouxe o cristianismo a seu modo. Kardec teve que enfrentar, ou seja, 2000 anos, poderíamos dizer, muito mais. O cristianismo veio há 2000 anos, mas, no entanto, uma tradição, conceito de Deus, conceito de punição, todos os conceitos que a Terra tinha até então, desde o seu início no globo terrestre. Um ser que falou, olha, vamos colocar aqui 10.000 anos de história da Terra. Até Allan Kardec chegar com as obras espíritas, não se tinha e nem se tem, até nos dias de hoje, conceitos como tem no Espiritismo. Kardec falou assim, eu vou publicar livros aqui que vai reformar 10.000 anos de conceitos religiosos, filosóficos e científicos do planeta. Que é um homem mais corajoso, mais amoroso, porque tem que ter amor. Tem que ter muito amor para enfrentar um status como esse. Fora dizer que nessas mesmas épocas, fora dizer aqui a força política religiosa da época que ele teve que enfrentar, há então a hipocrisia da ciência da época, poderíamos dizer, dos cientistas da época, que estava engateando, dando um passo, que nem tinha, por exemplo, a penicilina, nem analgésico como não temos nos dias de hoje, ou seja, era um baby, né, que já se dizia entender o mundo. Né, que apenas poucos dias atrás tínhamos então o Galileu Galilei com a sua teoria,
apesar de avançada, ainda incompleta. Era a ciência positivista, daqueles então que tem que ver para crer, tem que mesurar que aquilo que é, ou seja, abstrato, tocando com Deus, religião, não tinha valor. E isso era um poder na sociedade que o Kardec teve que enfrentar. Nas sociedades da época, poderosíssimas também. Haja vista, por exemplo, que falando dessa questão de enfrentar o mundo que ele vivia, repetindo aqui o nome de Charles Darwin, que veio reformar um contexto científico e também, ao mesmo tempo, enfrentar uma igreja, dizem os biógrafos, aliás, que próprias palavras do Charles Darwin, ele sonhava pesadelos quase todos os dias que ele estava sendo queimado na fogueira. Perseguições cerradas. E que fez ele, ou seja, postergar várias e várias e várias vezes a publicação da teoria, ou seja, do evolucionismo. Incompleta, que completou com o espiritismo. Kardec foi lá e colocou o espírito lá, né? É como se a gente, ou seja, lesse as obras de Charles Darwin e falou, não, aqui está faltando o espírito, vamos colocar o espírito aqui. É como no café, está faltando açúcar. Alguém que toma café com açúcar, né? Então era o contexto, era a sociedade que a gente está vivendo, que eles estavam vivendo na época. Fora dizer, né, uma outra ralé, né, que essa nem poderíamos mencionar, que é dos mais de má vontade, que não tem nenhuma fé, que são os ateus, que são pessoas que não defendem nada, mas é contra o bem. Imagine o trabalho desse homem. E para enfatizar um pouquinho mais, eu trouxe aqui na obra O que é o Espiritismo, as próprias palavras do Allan Kardec. Não, na verdade aqui, antes das palavras do Allan Kardec, tem uma comunicação do Espírito de Verdade em relação à missão deste homem. Daí a gente vai refletir um pouco. Eu ia colocar no PowerPoint, mas eu resolvi ler aqui, direto aqui no livro, vai ficar um tipo da época, né? Sem a tecnologia. E como eu não enxergo assim tão bem, a letra está meio pequena, eu vou convidar alguém aqui para vir ler, por favor, para mim. Um colaborador, colaboradora. Não? Tem ninguém? Obrigado, por favor. Você pode começar aqui. É meio longuinho e terminar aqui. Pode terminar aqui. Beleza. Médium Milly. Aline C. 12 de junho de 1856. Pergunta: quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Resposta: pergunta do Kardec, viu? Isso. Resposta: não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. A tua é rude, previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra,
é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebráveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. Então aqui era 1856. Kardec estava para iniciar a sua missão. Ele se coloca para o mundo espiritual para avaliar a si mesmo no sentido mais profundo, com o seu conselheiro, que é o Espírito de Verdade. Agora vamos imaginar que nós estamos de frente da missão, do trabalho, e a gente recebe, um estímulo, ó, não se preocupe não, vai ser rude. A sua missão vai ser rude, você vai ser traído, você vai ser perseguido, vai perder, quiçá, a sua vida por essa missão. Ele não estava ainda adentrado nessa missão de divulgar o Espiritismo. Imagine se vocês vão começar aí, gente, qualquer projeto, e alguém fala para você assim, não, Adriano, não se preocupe não. Você vai para Long Branch fazer a palestra, mas olha, o trem vai quebrar, alguém vai te apedrejar pelo caminho, o cachorro vai te perseguir e tudo. Será que eu saía de casa? É bem capaz que eu até trancaria as portas e jogava a chave fora. Não é verdade? Veja aqui com quem nós estamos lidando. Ele tinha uma missão pela frente e o espírito diretor do trabalho já falou para ele, ó, meu filho, sua missão vai ser o seguinte, você vai viver pouco, vai ser traído, mas precisa não só publicar os livros, não só publicar o livro dentro de casa, como foi o caso de Allan Kardec. E ele aceitou. Ele aceitou porque ele, como qualquer criatura da Terra, tem o livre-arbítrio. Ele poderia falar, olha, vem cá, vamos pensar direito esse negócio de mesa girante, esse negócio de espírito, vamos deixar para uma próxima encarnação. Não é muitas vezes assim que a gente faz, não, a próxima encarnação resolve essa parada aí, essa missão. Na próxima encarnação eu posso desenvolver isso aí. Agora não, o negócio está meio pesado. Aí ele comenta aqui mais na frente, aqui no próprio livro, a gente não vai ler, e ele então pula um parágrafo e fala assim, olha, 2 anos depois, ele faz um comentário sobre essa comunicação. E fala assim, olha, se cumpriu cetil por cetil o que o Espírito de Verdade havia anunciado no início da minha missão. Se cumpriu cetil por cetil. Fadiga de trabalho, perdendo-lhe a saúde. Perseguições implacáveis dentro da sociedade, melhores amigos lhe traíram.
estava praticamente aqui, entre aspas, sozinho, tendo algumas pessoas como a sua própria esposa de ajudante, mas tendo que investir de si mesmo para superar. E ele fala aqui que tinha um ânimo renovado a cada momento. A cada momento. Enfrentando então, sem dúvida nenhuma, circunstâncias adversíssimas, para que hoje nós estivéssemos aqui, né, tranquilos, café da manhã, pão de queijo, ninguém está nos perseguindo, assim, uma paz que é até estranha no nosso coração, né? Se a gente comparar com o tempo. Porque um homem como esse, um espírito como esse, que a gente fala da grande inteligência de Allan Kardec, mas ele fala que só a inteligência não bastaria, tinha que ter humildade. Kardec era um homem prominente na sociedade, né, que ousou desafiar e, entre aspas aqui, calar-se para a sociedade, para que fizesse a luz do Cristo através do Espiritismo brilhar. Não teve medo. Não teve medo. E muitas vezes, gente, nós temos timidez de falar de Jesus, de cristianismo, de espírito, para um simples ralé americano. Não estou desfazendo de ninguém. Mas é uma criatura aí da rua, da sociedade, falível quanto nós mesmos. Devedor e devedora das leis de Deus quanto qualquer um da terra. Um só. Que não pode botar a gente na fogueira, que não pode dedurar a gente para o governo, que não pode fazer nada contra a gente. E aí a gente, quando pergunta a nossa religião, credo, a gente fica aí num embaraço só, com medo de uma simples opinião de um ser como nós. E o Kardec não. Ele era um lá, como que ele estivesse desafiando lá, todos do seu nível. Todos do seu nível. Uma sociedade, um mundo, uma história, uma tradição. Então, para nós, hoje em dia, para que o Espiritismo não só adentre verdadeiramente os nossos corações, mas o mundo, é preciso a gente relembrar os exemplos de Kardec. É preciso relembrar o nome de Kardec. Porque a gente fica pensando assim, mas se eu falar desse jeito, a pessoa vai entender mal. Se eu colocar esse termo assim, olha, aí vai dar essa circunstância assim, a pessoa vai achar assado. Kardec, olha, ele era claro, ele escolheu pedagogicamente, educadamente, ou seja, tudo que está na obra, perfeitamente, mas ele não ficou pensando se os cientistas, se o pessoal das academias de letras da época e assim por diante ia entender mal, não. E alguns, gente, já leram esse livro que é o Espiritismo? Tem os diálogos de Allan Kardec aqui, que a gente para o fôlego, com gente importantíssimas da época discutindo termos do Espiritismo. Kardec falou, eu não tenho dever nenhum de lhe convencer. Eu trago a verdade, represento um trabalho. Você quer aceitar? Faça seu esforço, estude, vasculhe, pesquise. Mas se você não quiser, o problema é todo seu. Nós fazemos a nossa parte, divulgamos conosco, com o próximo, nos nossos corações, na sociedade, assim por diante. O trabalho outro, é da sociedade, de quem entende ou não queira entender. Porque deles a gente não tem controle. De nós, sim. Esse foi o Allan Kardec, que viveu no tempo dele. E ele publicou as obras. Trabalhou, não ficou preocupado. Por exemplo, ele coloca aqui que a gente tem a Revista Espírita, né?
que é vários livros nos compêndios que a gente tem no dia de hoje, que naquele tempo não era como é nos dias de hoje, os compêndios grossos, como se fossem livros como esse. Ele fala que começou esse jornal com os próprios recursos do seu bolso, correndo o risco próprio de perder, ou seja, porque era um jornal que ia circular na sociedade, poderia ser aceito, não aceito, dar retorno ou não retorno. Ele arriscando, ou seja, o seu próprio dinheiro, recursos para divulgar o espiritismo. E ele fala, ele não tive que me arrepender, porque Deus e auxiliou ele enormemente. Ou seja, ele não teve pessoas para fazer fundraisers para ele, né? Capitalistas para suportar as publicações iniciais. Teve que vender talvez utensílios domésticos para ganhar um dinheirinho para publicar lá uma obra. Racionar talvez a alimentação para poder diminuir os gastos, para publicar as obras, para a sociedade, para o mundo, porque ele já tinha para ele, né, lá escrito à mão, mas ele queria para todo mundo. E fundou o primeiro centro espírita, né, que se tem notícia, o Palais Royal, lá no Palais Royal, a Sociedade Espírita Parisiense, abrindo para o mundo, para qualquer pessoa, o estudo do espiritismo, não ficando como, por exemplo, no tempo dos iniciados egípcios e gregos, em que era uma seita secreta só para iniciados, para qualquer mente popular. Isso ele fez de si mesmo, ou seja, algumas pessoas coadjuvando com ele. Então, nos dias de hoje, nós muitas vezes, é claro, vamos receber, precisamos receber auxílio de qualquer pessoa da sociedade, fãs e assim por diante. Mas lembrar de que o Kardec não esperou nada disso chegar para ele, para poder ele fazer o trabalho. E lembrar de que se a gente tem um trabalho na atualidade, por uma casa espírita, por exemplo, ou uma sociedade outra religiosa, mas falar do centro espírita, há talvez ali dentro dessa sociedade diretores que estão tirando do seu bolso, racionando muita coisa na sua vida para que essa sociedade, para que essa instituição esteja de portas abertas para nos receber, coisa que passa despercebido como passou na época do Kardec, que ninguém via, quase ninguém. Via, é claro, os pontos, né, de reformador, de revolucionário, que poderia investir contra a sociedade. Ele fez tanto bem, fadigou tanto, que chegou ao seu término, né, de trabalho na Terra. Mas dizem que o Kardec tinha projetos outros a desenvolver ainda no seu tempo de caridade mais direta, social, porque o Kardec também não ficou só nos livros. Ele visitava os países, ele ajudava as pessoas, ajudava caritativamente, não só com informações. Então era uma pessoa que englobava como um todo aquilo que ele era instrumento de escrever nos seus livros. Como a gente está aqui no Espiritismo, que a gente fala, nós precisamos exemplificar a nossa, ou seja, os nossos estudos, porque, ou seja, aquele que foi o representante de Jesus entre nós, o médium de Jesus, para que a gente pudesse chegar até nós, o Espiritismo, vivenciou isso. E teve, né, como padrão de trabalho a caridade, que é a obra, que é ou seja, a coluna fundamental que sustenta qualquer indivíduo na Terra e sustenta o Espiritismo, é justamente a caridade em todos os seus aspectos. Esse é uma parte mínima que nós podemos discutir no dia de hoje, porque
Nossa, o tempo passou tão rápido, né? Nem vi onde que eu tava. Passou. Queria falar tanta coisa mais para vocês, mas com certeza vocês vão poder ler aqui no que é o Espiritismo. Porque a gente vai lendo as obras de Kardec, a gente não só vai conhecendo o Espiritismo, a gente vai conhecendo Allan Kardec. A gente lê a pergunta, porque as perguntas, em geral, foi Kardec que fez. Então a gente lê a pergunta e fala, bem, para fazer esse tipo de pergunta, tem que ser um indivíduo tal, porque não é qualquer pessoa que tinha a ideia de fazer uma pergunta dessa. Então a gente aprende o que é o Kardec dentro das obras de Allan Kardec, sem ler nada de biografia dele. Você vê a maravilha que é o estudo na Casa Espírita. Então todos convidados aqui a conhecer a Kardec através do estudo das suas obras. Muito obrigado.